eu venho aqui dizer a vocês da necessidade de leitura, de conhecer, de ler, de se aprofundar num campo chamado a psicanálise. A psicanálise criada por Sigmund Freud, numa sociedade austera, numa sociedade que era em Viena, a Viena ainda do Império Habsburgo. E a grande contribuição também de Ferenczi, que veio do Império Austro-Húngaro, mas de um lugar mais voltado para a Revolução, que era a Hungria. Então, Ferenczi também é um grande homem da psicanálise, um grande escritor da psicanálise. Então eu venho aconselhar, não é? Nós não vivemos mais uma época de conselhos, mas eu vou pegar a palavra conselho, aconselhar a leitura de 2 livros, Fundamentos de Psicanálise, de Freud a Lacan, um livro escrito por Marco Antônio Coutinho Jorge. Tá certo? Então eu recomendo que, para compreender o que é o inconsciente, para compreender esse outro lugar que não é a consciência, esse outro lugar que não é a razão cartesiana, esse outro lugar de pulsões, esse outro lugar onde eu interpreto a partir do real, do simbólico, do imaginário, este lugar é o inconsciente. Nós somos sujeitos do inconsciente, nós somos sujeitos desejantes. E para a gente começar a aprender tudo isso, para a gente compreender esses conceitos da psicanálise, o conceito de objeto A, o conceito de recalque, o conceito de real, simbólico, imaginário, pulsão, que conceito, não é? Interessante. É algo que eu não vejo, é algo que eu não pego, mas existe. É algo que, quando ocorre, já passou. É a pulsão. Eu não sei para onde vai, nem sei de onde vem. Isso é a pulsão. O conceito de sublimação, o conceito de significante. Tudo isso está aqui escriturado nesse belíssimo trabalho. Porque eu passei 11 anos com meus alunos ensinando essa cartilha, ensinando como ler essa escritura. O outro livro que eu recomendo é um livro importante de Aloísio de Souza, uma leitura introdutória a Lacan. A leitura introdutória a Lacan, porque é necessário, além das leituras de Freud, além de ler a interpretação dos sonhos, além de ler O Homem dos Lobos, além de ler o caso Dora, eu tenho que também começar as leituras sobre os seminários de Lacan, um pensador da psicanálise, um pensador de movimento, um pensador barroco, um pensador necessário, freudiano, que vem com uma nova compreensão para acrescentar aquilo que Freud deixou escrito, sua letra. Então a importância da leitura desse livro, ela é muito grande. Esse livro também foi um livro lido nas tardes de sábado durante 11 anos. Então eu considero, não é, importante
a leitura dos dois livros, porque Lacan, ele é um construtivista. Lacan, ele vai colocar Freud, colocar Aristóteles, colocar autores como Hegel, para que tudo contribua, para que eu comece, com a lupa do inconsciente, a enxergar os conceitos fundamentais da psicanálise, os conceitos fundamentais da obra freudiana. Então eu desejo um bom domingo e que todos vocês comecem a leitura desses dois livros que são importantes no mundo de hoje, para a gente entender por que tanta violência, por que tanta guerra na Europa, não é? Além da Europa, guerra por uma faixa de terra, guerra secular. Então é importante entender esse homem em guerra, essa sociedade líquida, essa sociedade cujo movimento dialético é centrado numa destruição, num sofrimento. O homem sofre. Nós vivemos numa sociedade de sofrimento e orquestrada por poucos que gozam vendo esse sofrimento, não é? Eles dominam e gozam no sofrimento. Então, essa sociedade tem que ser pensada, olhada, examinada pela lupa da psicanálise, e cada um individualmente tem que procurar, através da psicanálise, melhorar, viver, saber e encontrar as dificuldades e saber nortear e saber como viver com os conflitos, com as dificuldades, com os desejos, porque o homem continua sendo o homem do desejo. O desejo é a lógica de toda a humanidade, de tudo que é humano. A pulsão continua, ela é humana. Então eu desejo uma boa leitura de fundamentos da psicanálise, que são as bases conceituais, no livro de Antônio Coutinho Jorge, Marco Antônio Coutinho Jorge, e no livro do professor Aldoísio de Souza, que é uma leitura introdutória a Lacan. Até breve.